seja muito bem-vinda a mais um episódio Dominando as Rotinas Fiscais. E nesse projeto eu abordo o ABC das rotinas fiscais, além de ferramentas e processos essenciais na sua jornada para se tornar um expert fiscal tributário. Ou seja, dominar as rotinas fiscais, ser uma profissional de destaque e, consequentemente, ganhar mais. Eu sou a Patrícia Ferreira e o tema de hoje é lazer nas horas vagas. Ter momentos de lazer é um tempo, vamos dizer, é aquele tempo livre que você tem, né? Que você se dá o prazer de desfrutar daquele momento sem uma preocupação, né? Sem estar estressado, né? Sem estar focado em algo que você precisa entregar, responder alguém. Então é você tirar, né? Ter esse momento de esse tempo livre, né? Sem preocupação, sem obrigações, né? Trata-se de momentos em que você não precisa trabalhar de fato, né? Ou pelo menos assim, não de forma obrigatória, tá? Então pode-se dizer que é um descanso no trabalho, você ter esses momentos, né? Ter essas horas de lazer, ter essas horas vagas. Com as exigências que temos, né, no nosso dia a dia, por até atuarmos em uma área muito estratégica, né? O departamento fiscal, ele é uma área estratégica, né, considerada dentro da empresa, né? Somos acionados por diversas pessoas, desafiados a nos mantermos atualizados com a legislação, estar atento às mudanças, né? Aos novos negócios, qual a aplicabilidade da lei, como que a gente consegue adequar, né, sem oferecer um risco para a empresa. Então, a nossa área em si, ela requer muito da gente como profissional, né? O nosso posicionamento. Então, ela requer muita atenção da gente. E muitas das vezes, dependendo do quadro de ocupação que você está hoje, isso exige o quê? Mais de 8 horas por dia do seu trabalho, né? Exige a sua atenção relacionada a determinadas atividades, e aí acaba você deixando de lado um tempo de lazer, né? Acaba você não priorizando esse momento na sua vida, tá? Então, falta o quê? Momentos, né? Você acaba tendo ausência de momentos de lazer, momentos de qualidade, né? De descanso. Hoje em dia, é até um hábito, né? Vamos dizer assim, trabalhar até tarde, né? E isso eu digo não só no sistema home office ou presencial. Muitas organizações, isso é comum, você trabalhar até tarde. Inclusive, os recrutadores até já questionam se você tem essa disponibilidade na sua agenda de trabalhar até tarde, né? Eu já convivi com muitas profissionais que passam por um processo de seleção e é questionado isso já no recrutamento, se a pessoa tem essa disponibilidade, né? Ou se a pessoa tem horário flexível para trabalhar. E tudo bem, é permissível, né? Você trabalhar até tarde, é aceitável você ter essa flexibilidade. O que não pode é se tornar o seu dia a dia uma rotina como essa, né? Algumas vezes até acaba trabalhando também no final de semana. Então, assim, tudo tem que ser muito equilibrado, muito ponderado, né? É de extrema necessidade eu trabalhar hoje até tarde, tá? Mas eu já trabalhei segunda, terça, quarta. Tem alguma coisa errada. Se você já está vindo num ritmo acelerado de todos os dias está passando por isso, então tem alguma coisa que está em desacordo nessa situação, né? Trabalhar no final de semana é algo esporádico que você está tendo essa necessidade, né? Ou já está virando um hábito comum. Tem que estar muito atenta em relação a esses sinais, tá? Então, outra coisa que até se tornou um hábito, né? Agora com a tecnologia, com os meios digitais que a gente tem, de estar 100% online em tudo, se tornou um hábito consultar o e-mail de trabalho aos finais de semana, né? Consultar o e-mail de trabalho à noite, no final de semana, período de férias, ler mensagens do grupo de trabalho fora do seu horário de trabalho. Isso tudo, assim, parece tão bobo, né? Parece assim, mas não me toma tempo
nenhum eu ler essa mensagem aqui no grupo. A questão não é tomar tempo, a questão é que você está ocupando a sua mente com um assunto que você não deveria estar focada nessa hora, né? Se é o seu momento de descanso, o seu momento de lazer, a sua hora vaga, você de fato precisa esvaziar a sua mente com relação ao trabalho. Quem já passou por uma situação de sonhar com o trabalho, né? De acordar de madrugada pensando numa atividade, em um relatório, um reporte que você precisa entregar no outro dia, né? Isso é sinal de estresse. Isso é sinal que a sua mente, mesmo em um momento que você teria que estar descansando, ela está ali frenética, trabalhando em relação àquele tema que você está passando durante o dia, tá? Então, a preocupação com o trabalho e com a correria do nosso dia a dia faz com que muitos imaginem até que momentos de lazer são somente aqueles momentos que a gente viaja, que a gente tira férias, né? Ou que tira férias, mas que vai viajar. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falar assim: eu vou sair de férias, mas eu não vou viajar. Você pode me acionar. Não, eu vou sair de férias, mas eu não vou viajar, então eu vou fazer essa atividade, eu vou entregar essa tarefa, vou entregar esse relatório. É o seu momento de lazer, né? Tá no seu momento de hora vaga. Isso é necessário para sua qualidade de vida, para o seu equilíbrio, tá? Então, toma muito cuidado com esse tipo de comportamento, porque muitas das vezes, por mais que você não faça isso, de tanto você ver as pessoas fazendo à sua volta ou ouvindo, né, as pessoas falando, acaba inconscientemente você entrando nessa rotina, tá? Para alguns, momento de descanso, né, pode soar até como algo desnecessário, né? Como algo ocioso. E não é ocioso, é um momento que realmente o seu corpo, a sua mente necessita, né, de vivenciar, de desfrutar. Assim como o seu corpo necessita de receber alimento, a sua mente, ela necessita de descanso, ela necessita de pausas, né? De pausas de qualidade. Então, para alguns, ele pode ser um descanso ou uma mera válvula de escape, e para os outros, ele pode até, assim, um momento de descanso, você desfrutar de horas vagas, contribuir para boas relações, né? Para adquirir conhecimento, fazer uma coisa diferente. O seu momento de hora vaga, né? O seu momento de lazer, você pode estar adquirindo conhecimento também, lendo um livro de algum tema que você gosta, né? Algum tema até aleatório, não precisa ser algo extremamente ligado, né? Não tem que ser, não é obrigatório, né? Não é mandatório que nos seus momentos de lazer você tem que estar sempre, se você for ler um livro, você tem que ler um livro relacionado à sua área de atuação, né? Vou ler um livro de impostos, vou ler um livro sobre operações especiais. Isso não é mandatório, né? O seu momento de lazer também pode ser adquirir conhecimentos extras, né? Desenvolvimento pessoal ou de algum tema científico que te atrai, que você gosta, romance, ficção, enfim. Então, você pode usar essas horas vagas também para adquirir conhecimentos em outras áreas, né? Que seja prazeroso esse momento também. Fazer uma coisa diferente, né? Fazer um curso de algo diferente que você gosta, ou praticar uma aula de dança, de repente, se é isso que te atrai. Então, assim, tem diversas formas e também, através disso, o que vai acontecer? Você está adquirindo conhecimentos diferentes do seu ciclo, né, de convivência, do seu dia a dia, e isso vai trazer boas relações, né? Você vai acabar se conectando com outras pessoas que você nem imagina, pelo seu gosto, né? Por algo que você está praticando diferente, acaba atraindo outras pessoas na sua convivência. É difícil até de pensar que alguns têm até uma rotina tão corrida,
né, que se torna até uma competição trabalhar até tarde, se torna uma competição ter a informação, ser o primeiro a dar uma informação, ser o primeiro a anunciar uma mudança, né, uma atualização da legislação. Quantas vezes, né, eu já presenciei as pessoas, elas têm esse comportamento de competição, né? Não, eu ouvi isso daqui, tal horário, que não sei o quê. Mas tal horário eu estava na minha casa, eu estava descansando, tal horário eu estava dormindo. Tipo, o que você estava fazendo esse horário? Né? Então, poxa, esse tipo de comportamento, talvez, se você se identificou com esse tipo de comportamento, tudo bem que de repente você não. Ah, eu gosto de ler, eu gosto de madrugada, para mim é meu tempo, eu não tenho problema com isso e eu gosto de me atualizar durante a noite, de madrugada, trabalhar até tarde. Tá, mas só cuidado com esse tipo de comportamento que você está tendo se você não está induzindo as outras pessoas a se sentir mal por estarem no seu momento de lazer, tá? Isso também tem que tomar muito cuidado. Porque muitas das vezes, por mais que você, um exemplo, é solteiro, não tem filhos, não é casada, mas e aí você, né, tem tudo bem para você trabalhar até tarde. Só que quando você se comporta, né, quando você leva isso para o seu dia a dia, para a sua rotina de trabalho, né, no escritório, no departamento, isso acaba constrangendo, né, traz um constrangimento para o seu parceiro, para sua parceira de trabalho, por ela ter outras obrigações e por ela saber, né, por ela desfrutar o seu momento de lazer, e você está falando sempre de trabalho que está fazendo nessas horas, você está constrangindo ela, né? Você está trazendo, levando ela a se sentir constrangida. Isso também é uma obrigação que a gente tem, né? O nosso comportamento, a forma que a gente se atua profissionalmente, a gente está sendo um exemplo bom ou um exemplo ruim? Tá? Que venhamos pensar sobre isso, né? Que possamos ser um exemplo bom na vida de outra pessoa que trabalha conosco. Tá? Muitas das vezes você nunca parou para pensar nisso, mas se você tem um estagiário, se você tem um assistente no departamento, ele está observando seus passos, ele está observando as suas ações, as suas atitudes, e inconscientemente você está sendo um exemplo na vida dele. Mas pode ser um exemplo bom como um exemplo ruim também. Então, toma muito cuidado. Muitas das vezes parece que eu sei que o nosso dia a dia é muito corrido. Muitas das vezes eu já trabalhei até tarde, já passei mais de 24 horas trabalhando, já virei noites, 2 noites corrida trabalhando. Isso eu já passei por isso já fez parte da minha rotina, tá? Eu já sacrifiquei muitas horas de lazer, dormir, chegar em casa, só tomar um banho, trocar de roupa e voltar para o trabalho, né? Por mais que falassem para mim, você precisa descansar, você precisa dormir. A minha cabeça estava sempre, não, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar lá, é minha obrigação, eu preciso voltar para o trabalho, eu preciso entregar tal coisa, eu esqueci de fazer tal coisa, não deu tempo, eu preciso voltar lá. E nisso eu ficava sem descansar, ficava sem dormir, né? Ou até dormia muito pouco, porque eu acordava muito cedo para ir trabalhar. E o que isso daqui foi trazendo para mim? Foi me trazendo muito estresse, muito estresse. Eu estava me tornando uma pessoa insensível, né? Em todas as áreas da minha vida, tá? Então, e não estava perceptível, tá? Por que não era perceptível? Porque várias pessoas do meu convívio estavam exatamente praticando essa rotina. Então, imagine um departamento onde você tem várias pessoas praticando essa rotina de trabalhar até tarde, de virar à noite, de não ter horas de lazer, né? Porque estava sempre trabalhando. Então, o nível de estresse do ambiente estava altíssimo, porque todas as pessoas estavam assim, cansadas, estavam estressadas, sem descansar, sem ter momentos de lazer de qualidade, tá? E dormir era algo assim inviável, porque a gente trabalhava muito naquela época, tá? Então, ter tempo para relaxar, curtir a vida, para muitos, infelizmente, é considerado como um desperdício, como improdutivo, né? Mas a verdade é que é muito importante para o nosso bem-estar, para o nosso
o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. Quando incluímos corretamente na nossa rotina o lazer, é capaz de ajudar em diversos sentidos, inclusive na prevenção de problemas de saúde, né? Quando foi assim a primeira vez que você se deparou que estava extremamente estressada com o trabalho, né? Você já passou por uma situação como essa? E você consegue analisar se naquele dia ou se na noite anterior você descansou, você teve momentos de lazer, momentos prazerosos na sua casa, com a sua família? Tudo isso está relacionado também, né? De repente você tem um dia estressante e aí você leva para sua casa e você chega na sua casa, não consegue relaxar, consequentemente o outro dia vai ser o resultado, né? A consequência daquilo que você iniciou. Então, você iniciou um ciclo de estresse e você não conseguiu reverter esse ciclo. Logo, no outro dia, você vai estar mais estressada, você vai estar mais aborrecida. Então, por mais que você passe por um dia estressante, procure ter um momento, procure fazer uma pausa, né? Para você relaxar, tá? E essa pausa não requer só você ir para casa para poder relaxar. Você pode fazer uma pausa até no seu ambiente de trabalho, né? Tira ali 10 minutos, sai de cena do lugar, do departamento. Se você tem oportunidade de ir para um lugar aberto, vai para um lugar aberto. Ter o contato com a natureza ajuda também a relaxar. Então, dentro das suas 8 horas do dia, você também consegue colocar pequenas pausas de descanso, né? De horas vagas, vamos dizer, para você descansar, para você relaxar, tá? O lazer é algo indispensável na nossa vida, independente da idade, independente da posição. Envolver atividades traz uma sensação de conforto, de realização, de liberdade. Sabe aquele amigo que te chama assim, vamos tomar um café? E aí você tá lá respondendo um e-mail, ou você tá lá super ocupado e fala assim, eu não tenho tempo. Você não tem tempo de 5 minutos, 2 minutos, dar uma pausa para tomar café? Com certeza, se você fizer isso, você vai voltar com a mente mais clara, até para se posicionar em relação a um e-mail ou a um problema, tá? Por isso que falam até de vários métodos, sistemas até que você pode colocar no seu dia a dia de pequenas pausas, né? Faz uma tarefa em 20 minutos, pausa 2 minutos. Começa uma tarefa em acho que é o método Pomodoro que falam. Para alguns isso ajuda muito, né? Para outros, não, se eu estou ali concentrada em um assunto, eu gosto de terminar aquele assunto. Tudo bem, não tem problema, você adapta o que é melhor para você, mas saiba identificar essas pequenas pausas, né? Praticar mais isso no seu dia a dia, tá? Isso traz um benefício muito grande, até em relação a se relacionar melhor com as outras pessoas, né? Ter a percepção das pessoas que estão à sua volta. Eu não sei vocês, no ambiente que vocês trabalham, mas hoje, ainda mais hoje em dia, com muita tecnologia, você entra no elevador, as pessoas estão aonde? No celular, né? Você até sai do seu apartamento, dá de cara com as pessoas, logo de manhã, elas estão no celular. Já é muito difícil se praticar o quê? O convívio social, né? O olho no olho, um bom dia, assim, sincero, agradável, presente, né? Porque você dá bom dia olhando no celular, você não está ali presente. Você só está reprojetando um hábito, mas você não está ali presente, você não está ali liberando os hormônios em relação àquela sensação, né? Aquela sensação de se relacionar. Então, isso é extremamente importante, você se observar os seus hábitos, observar o seu comportamento. O que você está fazendo? Né? Por meio do lazer, a gente consegue desfrutar experiências novas, né? Também melhorar a nossa saúde. Momentos de diversão estimula a liberação de hormônios, né? chamado de endorfina, ajuda a diminuir o estresse, né?
Então, se você se sente que está extremamente estressada, você precisa imediatamente procurar pausar, né? Fazer pequenas pausas no seu trabalho, procurar estimular essa liberação de endorfina. É a única solução, tá? Eu já trabalhei muitas horas, né? Fazer hora extra, já fiz muito isso, ainda mais no começo da minha carreira, né? Onde a gente está abraçando todas as oportunidades, está naquela, vamos dizer, aquele primeiro amor que você precisa aprender, que você precisa crescer profissionalmente, você não pode perder as oportunidades, enfim, já passei muito por isso. Porém, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? Fazer hora extras é importante? Se necessário, é importante, mas não é sinônimo de produtividade. Não quer dizer que você está ali trabalhando todo dia até tarde, que você está fazendo entregas, né, surreais, que você está fazendo tudo com excelência. Isso não é sinônimo de produtividade, tá? Então, esteja atenta a isso, a esse tipo de comportamento. Provavelmente você está desperdiçando algumas horas do seu dia que seria de qualidade e revertendo isso em horas extras, porque você precisa entregar algo e acaba no final do dia não conseguindo dar conta. Você precisa participar de todas as reuniões que é chamado, você precisa de fato ler todos os e-mails que você é copiada, né? Então comece a observar essas coisas também no seu dia a dia. O trabalho excessivo causa um impacto biológico, né? Que é o estresse crônico, como aumento de hormônio, como ele traz um aumento do hormônio de estresse. E sobre isso a gente não tem domínio. Por mais assim que você pode falar assim, mas eu gosto de trabalhar até tarde, né? Eu gosto de ficar trabalhando, eu gosto de fazer as coisas. Tudo bem, você gosta. Só que se você não tiver curtindo, tendo seu momento de lazer necessário, tendo pausas durante o seu dia, você está desenvolvendo inconscientemente esses hormônios de estresse. E isso é algo crônico, é algo irreversível. Que quando de fato você sentiu o impacto disso, já aconteceu. Não tem mais como falar assim, tá, agora eu mudo de vida. Então você vai ter o quê? Você vai ter que aprender a administrar isso, né? Se tratar, buscar recursos, mas era algo que estava totalmente no seu domínio e você foi dando permissão para que isso fosse desenvolvido na sua vida. Então, saiba as consequências graves do excesso de trabalho, né? O excesso de trabalho traz fadiga excessiva, mal-estar físico e mental, dores no corpo. Se você tem alguns tipos desse comportamento, isso significa que você está com excesso de trabalho, queda na produtividade. Muitas das vezes, por mais que você está com muito trabalho, mas você não consegue focar, você não consegue entregar, você não consegue atender as datas, né? Isso também é um sinônimo de queda de produtividade e é sinal de excesso de trabalho. Então, problema com relação às pessoas, né? Problema de relação social, né? Se você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, de ouvir as pessoas, né? De aceitar até o que as pessoas falam à sua volta. Você tem dificuldade de se relacionar no seu departamento, com a sua liderança. Isso é um sinal de estresse de trabalho, né? Isso é um sinal de que você não está se respeitando o seu corpo, né? Você não está tendo pausas de qualidade, né? Uma das razões que está diretamente ligado, né, ao estresse é você não ter tempo de interagir com os amigos, né? Com a sua própria família também, tá? Isso prejudica também. Pessoas estressadas tendem a se tornar o quê? Ansiosas, né? Depressivas, que é a taxa mais alta que a gente está tendo hoje. Pessoas depressivas ou até pessoas intolerantes no convívio com outros indivíduos, né? Você já percebeu algum tipo de colega que ele tem essa dificuldade de se relacionar com as pessoas, né? Aquela pessoa que muitas das vezes ela sabe muito, ela é um excelente profissional, mas ela não consegue conversar, ela não consegue se relacionar, ela não consegue interagir com o departamento,
né? Isso é um problema. Então, você precisa dar valor para a sua vida, dar valor, né, para as pessoas que estão à sua volta, porque tudo isso te ajuda, né? De repente, você ouvir uma piadinha, interagir, né? Interagir com uma notícia, interagir com um comentário, isso vai te ajudar a você relaxar por poucos segundos, vai te ajudar a dar pausas, né, em relação ao seu trabalho, vai clarificar depois a sua mente. Portanto, se você ainda não tem um tempo reservado exclusivamente para o seu lazer, trate de colocar isso na sua agenda, né? Um horário para se dedicar totalmente no seu momento de lazer. Você precisa disso. É uma necessidade que temos como ser humano de descansar, de relaxar. Além disso, se você se programar corretamente, pode ter certeza que não vai atrasar, não vai atrapalhar nas suas entregas, nos seus afazeres do dia a dia. Ao contrário, você vai se tornar mais produtiva, mais concentrada e mais entregável. Assim, você vai entregar as suas tarefas, os seus afazeres até com mais qualidade, né? Você vai ter prazer até em fazer as suas tarefas, tá? As pessoas dispõem de algumas horas livres, muitas vezes, nem sequer percebem, né, que ela está no momento de lazer e não desfruta desse momento, né? Então, isso daqui é um ponto muito importante. Quem sai para almoçar? Quando você sai para almoçar, que é um horário livre, né? Por mais que você tenha aquela obrigação em si de fazer uma refeição, mas é um horário livre. Você percebe que você está no seu momento de descanso, no seu momento de lazer, né? Um horário livre ao trabalho, ou você senta para almoçar e está falando de trabalho e volta correndo para sua mesa para poder trabalhar, né? Então, aqui é quando as pessoas têm uma hora livre, têm um momento de lazer, mas elas não sabem desfrutar desse momento de lazer. Tá? Quando eu estava trabalhando no presencial, que eu ia para o escritório, né, me locomovia para o escritório, eu almoçava e eu, obrigatoriamente, era algo que eu coloquei como uma obrigação minha pessoal. Eu fazia 10 minutos de caminhada. Por quê? Eu estava usando aquele período de lazer de qualidade para me relaxar, para mim me desconectar com um e-mail, com os meus problemas, com a minha agenda, né? Então, eu usava isso para me desconectar. E tinha outra regra que a gente tinha, né, entre amigas, assim. Era tipo um decreto da gente. Sentou na mesa para almoçar, ninguém fala sobre trabalho. E quando alguém começava, assim, demora para se praticar isso, tá? Porque, de repente, do calor da emoção, né? Você saiu muitas das vezes de uma reunião, aí vai para almoçar, e ele está no calor da emoção, você, né, quer continuar aquele assunto. Aí já um olhava para outro e falava: agora não, vamos falar de outra coisa, vamos falar de filho, vamos falar de marido, vamos falar de roupa, de moda. Enfim, a gente mudava totalmente o assunto e ficava prazeroso e ficava leve e depois a gente ia caminhar. Principalmente se estava um sol, né, como um dia bonito como está hoje, a gente saía para caminhar. E assim, era 10 minutos, às vezes não dava, né? 5 minutos, o que seja, mas a gente fazia aquela caminhadinha em volta do prédio para respirar o ar puro, né? Para perceber o dia, para sentir o dia. Eu não sei vocês, mas eu já tive dias de não perceber o dia passar, por não sair, por não ver o dia, né? Hoje em dia, muitos escritórios é tudo fechado, você não vê nem a luz do dia. Você chega lá de manhã e quando você sai às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, poxa, nem vi o dia hoje fez sol, hoje ficou nublado, hoje choveu. Eu já tive isso. E é muito estranho, né, você passar por isso. Então, a gente criou um decreto entre nós, né, que a gente não falava sobre trabalho na hora do almoço e a gente fazia uma caminhadinha, né? Muitas, infelizmente, não se davam o prazer de, não, eu tenho que voltar a trabalhar, eu tenho muitas entregas hoje. Entrega a gente tem todo dia, né? Aquele comportamento de fechamento é quase o mês inteiro, porque cada semana a gente tem uma obrigação diferente para entregar, a gente tem uma guia de pagamento para fazer diferente. A nossa área fiscal não tem um dia de descanso, vamos dizer, não tem um dia mais tranquilo.
Eu desconheço um dia mais tranquilo na área fiscal. Eu não sei vocês, mas se existe, eu preciso aprender esse dia, porque ainda não vi na minha rotina um dia mais tranquilo na área fiscal. É tanta coisa, é tanta detalhes que você precisa estar atento que não tem esse dia mais tranquilo, né? Mas o horário do almoço, a gente tem 1 hora de almoço, então vamos usar essa 1 hora de almoço da melhor forma possível. E aí foi o que a gente adaptou. Então a gente almoçava, não falava de trabalho, fazia caminhada. Dias que estava chuvosos, né, que não dava para sair para caminhar, a gente ia para um espaço e ficava lá conversando. Às vezes ficava só em silêncio todo mundo para dar uma relaxada, 5 minutos, 10 minutos. E eu vou te falar uma coisa, quando a gente voltava para trabalhar, era revigorante, porque a gente pausou, a gente relaxou, né? Você volta mais consciente, você volta mais descansada para lidar com o outro, né? Com a outra parte do período do dia, tá? Então, são pequenas mudanças, pequenos hábitos que você consegue fazer também no seu ambiente de trabalho. Se você não faz parte, né? Se você faz parte, na realidade, dos grupos indecisos, né? Das pessoas que não conseguem identificar como fazer, como ter um momento de lazer, como desfrutar das horas vagas, né? Como fazer isso, né? Na sua correria do dia a dia. Eu vou falar algumas coisas, tá? Que eu até já adaptei na minha rotina. Caminhar, né? Como eu falei aqui, quando eu estava indo para o escritório presencial, eu fazia uma caminhada de 10 minutos, tá? Então, era algo que estava acessível, eu não precisava, tipo, tirar o salto, não precisava, e aquilo não ia eu não ia transpirar, não ia, né, borrar a maquiagem, nada disso. Era plausível para mim, era viável para mim fazer uma caminhadinha de 10 minutos. Então, isso são pequenos hábitos. Se você não consegue caminhar, troca o elevador por escada. Ah, mas é muito andares. Troca, tipo, começa pouco, 2 andares por caminhada. Enquanto você vai subindo as escadas, coloca uma música, sabe? São pequenos hábitos que você consegue colocar no seu dia a dia, tá? Lê um livro, tá? Então, leve um livro. Esteja sempre com o livro na mão, dá uma pausa para você ler. Não precisa ler 5 capítulos, 5 páginas de uma vez, mas se você ler um parágrafo, se você ler uma página por dia, né? São pequenas pausas que você já consegue fazer no seu dia a dia. Conversar com seus amigos, ter mais atenção com a pessoa que está do seu lado, com a pessoa que está próxima a você, ou até usar esse momento, né, do horário do almoço que você tem, ou o percurso que você tem para ir trabalhar, para voltar, fazer novas amizades, né? Se conectar com outras pessoas, né? Isso é muito bom, isso também é relaxante, isso te ajuda a você ter uma melhor qualidade nos seus momentos de lazer, praticar algum esporte, né? Aí seria após o horário de trabalho, ou antes do horário de trabalho, nos finais de semana, assistir um filme legal, né? Se desconecta, né? Se você tem muito trabalho, se você percebe que você está numa rotina de trabalho excessiva, escolha um dia da semana para você assistir um filme, para você se desconectar, tá? Faça isso como se fosse uma obrigação, né? Porque aí vai se tornar prazeroso, ainda mais se você tem dificuldade de parar realmente, de curtir um momento de lazer. Então, coloque como uma obrigação um dia para assistir um filme, ou um documentário, ou uma série. Logo, você vai se adaptar a essa prática, a essa rotina, tá? Outra coisa que é muito importante, ainda mais se você está num nível de estresse, se você está se sentindo, né? Está tendo algum dos sintomas que eu comentei aqui, ter contato com a natureza. Então, você ter contato com a natureza, se conectar. Eu já tive situações de sair de reuniões muito estressada, né? Muito aquela coisa da cabeça cheia, você está muito preocupada, e eu sair para o jardim do prédio descalço e ficar ali 5 minutos, tá? Isso daqui te ajuda muito a você relaxar, a você trazer uma tranquilidade, a você liberar, né, um hormônio, aquela sensação relaxante. Então, são coisas muito simples que não requer grandes esforços, mas que você consegue praticar. Hoje você consegue fazer isso, tá?
E outra coisa é você também se permitir conhecer lugares diferentes, lugares novos, viajar. Isso também te ajuda a relaxar, a clarificar sua mente, a trazer experiências para o seu dia a dia totalmente diferente, tá? Eu falo muito sobre isso para as minhas alunas, né? Elas são desafiadas a praticar isso, a colocar isso em prática. Ainda mais quando você está numa fase na sua carreira profissional, você não percebe essas coisas, você estuda, você trabalha, é muito corrido, né? Você está correndo atrás de uma melhor posição, de um melhor salário. Então, acaba você tendo poucas horas de qualidade, você acaba não se dando muito prazer de ter momentos de lazer, né? Momentos de relaxantes. Então, eu já passei por isso e hoje eu falo muito sobre para elas da importância de você ter esse momento de lazer. Você está aprendendo, você está passando por um período, né, de crescimento profissional, mas você precisa, é necessário ter essas pausas, praticar cada vez mais esses momentos de lazer, tá? Eu mudei a minha rotina totalmente dos últimos 24 meses para cá. Fiz vários, assim, ajustes, fiz ajustes que não deu certo, reprogramei, né? Mudei. Então, eu tô sempre atenta em relação a isso. Se algo tá dando, tá me requerendo muito, tá me deixando estressada, tá me deixando interpessoal, né? Eu tô me relacionando menos com as pessoas do meu convívio. Então, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Eu preciso ajustar alguma coisa. Então, observa isso na sua rotina também e faz pequenos ajustes, né? Eu compartilhei algumas coisas do meu dia a dia, da minha experiência. Então, a sua experiência, o seu dia a dia, né? O seu bastidor, ele é totalmente diferente do meu, mas traz muita similaridade com o que eu falei aqui. Então, toma muito cuidado e observa isso. O que você pode melhorar hoje? O que você pode fazer pequenos ajustes aí para te trazer, para te proporcionar momentos mais relaxantes, para você poder se tranquilizar, você curtir um momento de lazer, né? Você realmente estar presente naquele momento. O que adianta, né? Uma analista fiscal trabalhar a vida toda fazendo hora extras, de repente até trabalhos extras, né? E ali em relação, tá ganhando bem financeiramente, porque tá trabalhando muito, mas a cada dia ela tá depreciando a sua saúde. Então, cada dia ela tá diminuindo mais a sua qualidade de vida, a sua saúde, e, consequentemente, o que vai acontecer com ela? Ela vai chegar a um nível, nem até aposentadoria, porque se ela tem um nível de estresse muito grande, poucos anos, em torno de 2, 3 anos, com essa rotina de trabalho, você vai ter problemas de saúde enormes, né? E muitas das vezes irreversíveis, tá? Outro problema de saúde que eu já até vi numa empresa que eu trabalhei de telecom, uma profissional desenvolvendo um problema alérgico gigante. E aquilo levou ela a um afastamento do trabalho e ela não teve, assim, foi algo que ela desenvolveu, né, de estresse, de muito trabalho, que ela desenvolveu e ela não teve cura, foi irreversível, tá? Ela chegou a ser afastada do trabalho e não teve tratamento, e depois ela foi até se aposentou por problemas de saúde. Então, isso daqui eu já presenciei na nossa área do departamento fiscal, né? Era uma parceira de trabalho e aconteceu isso. Então, toma muito cuidado com a sua prática, com o que você está fazendo da sua vida atualmente. Trabalhar é importante, aprender é importante, o crescimento profissional é importante, mas tudo com muito equilíbrio, com muita sabedoria, porque você pode adquirir muito trabalho, adquirir uma renda excelente, adquirir uma posição maravilhosa que você deseja, mas você perder tudo, perder a sua saúde, que dinheiro nenhum pode comprar, tá? Então, considere tirar um tempo para realizar atividades prazerosas, para você diminuir o ritmo, né? Para você relaxar, para você curtir um momento de lazer, pequenas pausas no seu dia, né? Avalie isso e comece a praticar isso hoje, né? Agora você consegue fazer isso, tá? Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo. Estou disponível nas redes sociais. Qualquer dúvida, você pode me escrever, pode me perguntar, que eu vou estar lendo a sua mensagem com todo amor e carinho.